Quando um apocalipse zumbi se inicia, um mangaka fracassado se junta a uma colegial infectada e juntos eles lideram um grupo de pessoas na luta pela sobrevivência. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeReact. Hoje nós recapitularemos a história do filme I Am a Hero de 2016, então preparem-se, é hora do recap! Depois de um dia cansativo no estúdio, um mangaka chamado Hideo Suzuki volta para casa onde encontra sua namorada Teco. Frustrada com o fato do seu companheiro ficar preso em um estúdio pequeno e não procurar outro trabalho, a moça evita contato com ele, o que faz Hideo se sentir um verdadeiro fracassado. Bastante reflexivo, o mangaka se inspira em si próprio para começar a criar o esboço do protagonista da sua próxima história. Enquanto faz o desenho, Suzuki se lembra do tempo em que recebeu o prêmio de Mangaka Revelação e começa a se perguntar como sua vida chegou ao estágio em que está. Depois de algum tempo, o homem pega seu rifle de caça no cofre e começa a se olhar no espelho, tentando buscar inspiração. Porém, Teco acorda e manda ele parar de perder tempo, sugerindo que ele venda a arma para pagarem um aluguel. No próximo dia, Hideo leva o esboço da sua nova história para um estúdio grande, mas ao analisar os traços e o enredo, o dono da empresa diz que o protagonista é normal e que não tem nada que o diferencie dos figurantes. Como o personagem é inspirado nele, Hideo fica ainda mais desapontado do que o normal. Nesse momento, um grande mangaka chamado Korori aparece e imediatamente reconhece Suzuki, pois ambos começaram no mesmo ano e receberam o troféu de mangakas do futuro. Ao ver Hideo, Korori acha que ele trabalha no lugar e fica bastante feliz achando que ele também trabalha num grande estúdio. Com um tempo corrido, Korori entrega seu cartão e o convida para almoçar algum dia, sem desconfiar que Suzuki acabou de ser rejeitado pela empresa. Após fracassar na entrevista, Suzuki vai para casa, onde tem uma discussão feia com Teco, que está cansada de sustentar o companheiro e decide expulsá-lo, dizendo que ele sempre será um fracassado. Após passar a noite na praça lendo um mangá, Hideo volta para o trabalho, onde percebe que seu chefe e uma colega estão com alguma doença misteriosa que deixa seus olhos totalmente bugados. Depois de passar o dia trabalhando, Suzuki recebe uma ligação de Teco, que pede desculpas pela discussão da noite anterior, além de pedir para que ele volte para casa. Querendo conversar melhor, Hideo vai para a varanda do prédio, onde avista uma grande quantidade de aeronaves militares voando sobre a cidade, algo totalmente fora do comum. Ainda assim, Suzuki decide ignorar e também se desculpa com Teco, dizendo que irá visitá-la na manhã seguinte. Assim que amanhece, Hideo vai até o apartamento da namorada com as comidas favoritas dela, mas como esqueceu a chave lá dentro no dia da discussão, está trancado pro lado de fora e precisa esperar Teco vir atendê-lo. Olhando pelo buraco da correspondência, Hideo vê que a namorada está dormindo e começa a chamá-la, mas quando acorda, a mulher age de maneira estranha e começa a se debater. De repente, Teco começa a andar como se fosse a garota do exorcista e vai rastejando até a porta. Com uma aparência totalmente bizarra e olhos esbugalhados, Teco salta para cima de Hideo e começa a atacá-lo, obrigando-o a lutar pela sua vida. Depois de muito esforço, o mangaka consegue empurrar a mulher de volta para dentro e tenta fechar a porta. Porém, Teco continua totalmente insana e morde a peça de madeira com tanta força que seus dentes caem. Em choque, Hideo para de fazer força e acaba sendo pego por Teco, que o puxa para dentro do AP. Sem nada que o separe de Teco, o mangaka não tem chances de se defender e acaba tendo a mão mordida pela namorada zumbi. Enquanto luta pela sua vida, Hideo consegue empurrar Teco, que cai para trás, tendo sua cabeça atravessada pelo troféu do namorado. Com isso, Teco finalmente perde a vida e Hideo corre para o mais longe que consegue. Ainda sem entender o que aconteceu, o homem anda pelas ruas da cidade, onde percebe outras pessoas mordidas e ainda mais aeronaves militares. Sem saber para onde ir, ele decide correr para o trabalho, onde encontra seu colega Mitani assistindo TV. Quando se aproxima dele, Hideo percebe que o homem está coberto de sangue e com um taco de beisebol nas mãos, descobrindo que ele eliminou o resto da equipe, que se transformou em zumbi. De repente, seu chefe chega totalmente zumbificado e Mitani começa a golpeá-lo, esmagando seu crânio com um taco. Ainda assim, o homem continua de pé e Mitani precisa acertar ainda mais golpes até destruir o seu cérebro.
Com o serviço finalizado, Mitani pergunta se Hideo foi mordido e diz que as pessoas contaminadas sofrem uma infecção no sangue, se transformando em pouco tempo. Preocupado, o mangaka olha sua mão e percebe que a mordida de Teco não chegou a entrar em contato com seu sangue. Achando que não está infectado, Hideo diz que não foi mordido e Mitani revela que foi, começando a se transformar logo em seguida. Para não se tornar um zumbi, Mitani acaba com a própria vida. Enquanto Hideo assiste horrorizado, sua outra colega de trabalho aparece transformada e começa a avançar na direção dele, obrigando Suzuki a fugir desesperadamente. Andando pelas ruas de Tóquio, o mangaka encontra vários outros infectados, atacando as pessoas comuns, diminuindo ainda mais o número de sobreviventes. Depois de quase ser atropelado, Hideo começa a correr, até que chega em um táxi estacionado e pede para entrar. Porém, o motorista ainda está sonolento e demora a abrir a porta. Nesse momento, uma colegial chamada Hiromi chega até ele e também passa a bater na porta. Desesperado, um membro do governo também corre até o táxi e abre a porta por conta própria, entrando no carro na frente deles. Para não ficar para trás, Hideo e Hiromi entram pelo outro lado e o motorista começa a acelerar para longe da cidade. Durante a viagem, o funcionário público levanta a manga do terno e mostra que também foi mordido, começando sua transformação logo em seguida. Com sangue escorrendo por todos os lados, o membro do governo pede um lenço, porém quando vai entregar, o taxista acaba levando uma mordida no braço. Querendo ainda mais carne, o demente vai para cima de Hideo, que implora para que o motorista abra a porta. Mesmo com dor, o taxista consegue fazer isso e o mangaka chuta o zumbi demente que se segura em sua perna. Para ajudar, Hiromi, que está no banco da frente, coloca a cabeça para fora e bate a porta de trás com tudo, sacudindo a perna de Hideo e fazendo o zumbi se desequilibrar. Ainda assim, o zumbi continua preso à sua calça e é o mangaka quem precisa se livrar dele, acertando um chute que faz o morto-vivo sair rolando no asfalto. Nesse momento, o taxista começa a se transformar e perde o controle do carro, fazendo o táxi bater em vários outros veículos pela rodovia. Desesperado, Hideo pede para a estudante ir para o banco de trás e ambos se prendem com um cinto, o que salva suas vidas, pois logo o táxi colide com outro carro e capota diversas vezes. Apesar do acidente, o mangaka e a colegial conseguem sobreviver e saem ilesos do veículo, descobrindo que o táxi causou um grande engavetamento que tirou a vida dos sobreviventes que tentavam fugir. Sem saber o que fazer, a colegial decide procurar informações na internet e descobre que as pessoas estão chamando os contaminados pelo vírus de ZQN. Além disso, eles também descobrem que apesar dos seus efeitos mortais, o vírus não consegue sobreviver em áreas com pouco oxigênio. Sendo assim, eles devem ir para o ponto mais alto possível e ficarem isolados lá até os infectados acabarem. Quando o celular de Hiromi descarrega, Hideo diz que eles estão a poucos quilômetros do Monte Fuji e sugerem irem andando até lá, porém não conseguem chegar antes do anoitecer e decidem fazer uma pausa para descansar. Na manhã seguinte, Suzuki acorda com Hiromi apoiada em seu ombro e percebe que ela tem uma marca de mordida no pescoço. Com medo dela estar infectada, Hideo se levanta e aponta sua arma para ela, perguntando o que aconteceu. Hiromi então conta que foi mordida pelo bebê da sua vizinha e que ele provavelmente não estava infectado, mas que não tem como ter certeza. Sem esperanças de se curar, Hiromi diz que também vai se tornar um zumbi e pede para que Hideo tire sua vida. Porém, ele não tem coragem e abaixa a arma, dizendo que também foi mordido e que não se transformou, então tem uma chance deles serem imunes. Com a situação temporariamente resolvida, a dupla volta para a caminhada rumo ao Monte Fuji. Após mais algum tempo, os dois fazem outra pausa e o olho de Hiromi começa a ficar estranho, sinalizando que ela está se transformando. Com medo, Hideo corre para longe e acaba se deparando com outro zumbi no meio do caminho. Desesperado, o mangaka até tenta correr, porém o ZQN vem para cima dele e Hideo quase é mordido, sendo salvo por Hiromi no último segundo. Após quebrar o pescoço do zumbi e acertar um soco tão forte que o faz voar longe, Hiromi se aproxima do infectado e arranca sua cabeça com as mãos. Após isso, a garota também pega o braço do zumbi demente e vai andando até Hideo, estendendo sua mão para ajudá-lo a se levantar. Mesmo sendo loucura, o mangaka decide continuar a viagem com Hiromi e descobre que agora ela só come enlatados para gatos.
À procura de um banquete de uíscas, os dois vão parar em um outlet abandonado próximo ao Monte Fuji. Andando pelo estacionamento do lugar, Hideo vê um zumbi todo queimado ao lado de uma loja de roupas e decide entrar para pegar algo diferente para vestir. Enquanto escolhe suas novas roupas, o mangaka vê pelo espelho que tem um ZQN observando e tenta acordar Hiromi para ajudá-lo. Como a garota continua dormindo, Hideo tenta lutar sozinho, mas é derrubado e quase é mordido pelo zumbi, sendo salvo no último segundo por uma mulher chamada Yabu. Depois que ela salva os dois, os amigos da mulher se aproximam e perguntam se eles foram mordidos. Mas antes que Hideo possa responder, os zumbis se aproximam e todos precisam correr para o acampamento. Com medo de serem descobertos, Suzuki espera todos saírem e pega uma faixa para amarrar na cabeça de Hiromi, escondendo seu olho infectado e indo atrás do grupo logo em seguida. Desesperados, os sobreviventes correm em direção à zona segura, enquanto atiram nos ZQNs com armas de airsoft. Ouvindo o grito dos seus companheiros, os outros sobreviventes vão para o telhado e começam a bater panelas, fazendo barulho para atraírem os zumbis. Dessa forma, os que estão do lado de fora conseguem escapar ilesos e vão direto para a entrada. Agora que estão em uma zona segura, Hideo sobe as escadas com Hiromi e se junta aos outros sobreviventes no telhado. Vendo a arma nas costas de Hideo, Yura, o líder do grupo, decide aceitá-lo no time e o leva até Abi-san, o homem responsável por cuidar dos suprimentos. Ao receber a cesta com comida, Hideo vê que Abi tem um Rolex e pergunta onde ele conseguiu, descobrindo que os sobreviventes têm centenas de relógios guardados e que ele pode pegar quantos quiser. Após se estabelecer, Suzuki começa a observar os zumbis e percebe um com um crânio esmagado que corre na direção dos sobreviventes e tenta saltar para o telhado. Mas obviamente não consegue ir alto o suficiente e cai de cabeça no chão. Nesse momento, Abi-san se aproxima e conta que os ZQNs preservam as personalidades e gostos de quando estavam vivos, e que provavelmente aquele zumbi era um atleta de salto olímpico. Após a conversa, Yura chama Hideo para conversar e mostra o mapa do lugar, dizendo que os suprimentos estão prestes a acabar e que eles pretendem ir até o depósito para conseguir mais alimento. Disposto a ajudar, o mangaka pergunta o que querem que ele faça, e Yura responde que nada, dizendo que só precisam do rifle. Hideo então diz que isso é proibido por lei, e Yura responde que a lei não vale de nada agora, ordenando que ele entregue o objeto. Com medo do que possa acontecer, Suzuki se prepara para correr, porém Yura percebe e diz que se ele fizer isso, Hiromi morrerá. Do outro lado do acampamento, Sango se aproxima da tenda da garota, e Yabu o ameaça com seu machado, dizendo que ele não deve se aproximar da garota, porém ela está em menor número e logo é rendida pelos outros capangas. Na outra tenda, Hideo decide sair correndo e vai direto para onde Hiromi está, ameaçando Sango para que a solte. Nesse momento, Yura também chega e aponta sua besta na direção do mangaka. Tudo isso enquanto Sango aponta a faca para o coração da garota. Percebendo toda a tensão, Hiromi finalmente decide agir e joga Sango e o outro capanga para longe. Porém, sua venda acaba caindo no processo, revelando seu olho bugado e fazendo todos acharem que ela é uma ZQN. Com medo, os sobreviventes se afastam e Yura aponta a besta na direção dela. Por conta da sua fraqueza, Hideo não tem coragem de atirar contra Yura, que dispara na testa da garota, fazendo ela cair quase que imediatamente. Enquanto Hideo grita de desespero, Sango o leva para uma tenda e começa a atacá-lo. Yura então diz para o deixarem vivo e tenta pegar o rifle das mãos de Sango. Porém, o homem se recusa a entregar e diz que agora será o novo líder, tirando todos os pertences dele. Depois que Hideo se recupera, Yabu o leva até a sua tenda, onde mostra que Hiromi sobreviveu. A mulher então diz que por sorte a flecha não atingiu seu cérebro e que ela vai ficar apagada por um tempo. Yabu então mostra que Hiromi tem pulso e diz que isso confirma que ela não é uma zumbi, pois depois que é infectado pelo vírus, o sistema cardiopulmonar da pessoa para completamente. Para que ninguém descubra sobre Hiromi, Suzuki se junta a Sango e os outros, que pegam todas as armas e vão para a entrada. Com todos em posição, as mulheres e os doentes vão para o telhado e começam a bater nas panelas para distrair os zumbis.
Graças a isso, os homens conseguem chegar no subsolo do estacionamento e vão caminhando pela escuridão, até que de repente alguém acende as luzes e eles enfim conseguem se guiar até o depósito. Assim que chegam no lugar, os homens comemoram e começam a pegar tudo o que podem, sem desconfiar que na sala de segurança, Yura está assistindo tudo pelas câmeras, e liga o som do estacionamento, o que chama a atenção dos zumbis. De repente, um ZQN aparece por trás de um dos homens e começa a morder o seu pescoço, obrigando o Sango a atirar contra os dois. Por causa do barulho, ainda mais zumbis se aproximam e os homens começam a correr para fora, sendo facilmente cercados. Com seus airsofts e tacos de golfe, os homens até tentam lutar, mas não têm poder letal suficiente e um a um começam a ser devorados. Aproveitando a confusão, Suzuki se separa do grupo e volta para o depósito para se esconder dentro do armário. Não satisfeito com o caos, Yura aumenta ainda mais o volume da música, atraindo os ZQNs que estão na superfície. Sem saber disso, os homens caminham para a saída, onde encontram os zumbis batendo no portão que começa a se abrir. Desesperados, os homens até tentam correr em outra direção, porém um ZQN já está atrás deles e ataca Sango, fazendo ele derrubar o rifle e alguns cartuchos. Diferente dos outros que foram para o subsolo, o zumbi atleta se mantém focado e decide tentar um último salto, correndo em velocidade máxima e pulando com tanta força que cai no telhado. Como os homens levaram todas as armas para o subsolo, as mulheres não têm como se defender e uma por uma, todas são devoradas pelo ZQN, se transformando em zumbis. De alguma maneira, Yabu consegue escapar com Hiromi e fica escondida enquanto tenta pedir ajuda pelo rádio. Ainda dentro do armário, Suzuki ouve o chamado das garotas e tenta reunir coragem para sair, mas demora tanto que quando finalmente coloca os pés para fora, os zumbis que estavam no depósito já se foram. Com o caminho livre, Hideo vê o rádio no chão, quando um ZQN aparece de surpresa e morde seu braço. Utilizando o extintor de incêndio, o mangaka consegue nocautear o zumbi e levanta a manga do casaco para ver seu braço, revelando que os vários Rolex no seu pulso impediram que os dentes do infectado tocassem na sua pele. Mais aliviado, Suzuki tranca a porta para que nenhum zumbi consiga entrar e vai andando até o rádio, avisando para Yabu que está indo resgatá-las. Com a airsoft de um dos homens devorados, Hideo sai do depósito e começa a atirar contra os mortos-vivos. Mas a arma não consegue causar nenhum dano e ele precisa fugir. Depois de algum tempo correndo, Suzuki chega no lugar onde Sango foi atacado e reencontra seu rifle, permitindo que ele possa se defender. No telhado, Yabu percebe que logo serão cercados e decide fugir com Hiromi, a carregando até o subsolo. Já no estacionamento, Yabu encontra Yura, que avisa que ZQNs invadiram o local, além de revelar que conseguiu um carro para levá-los para fora dali. Enquanto o segue, Yabu percebe que o ex-líder está agindo de forma estranha e para observá-lo, descobrindo que ele foi mordido. Em poucos segundos, a transformação de Yura começa e o homem enfia os dedos nos próprios olhos, fazendo com que ele perca a visão. Mesmo sem enxergar, Yura corre atrás das garotas pelo estacionamento. Mas quando elas estão quase sendo capturadas, Hideo avisa no rádio para que as garotas se abaixem e acerta um tiro que explode os miolos do zumbi. Enquanto Hideo verifica se as garotas estão bem, Sango aparece e o parabeniza por ter estourado a cabeça de Yura, dizendo que a partir de agora ele é o novo líder do acampamento. Sem tempo para isso, Suzuki pede o colete com o resto das munições e lidera o grupo até o carro no andar de baixo. Enquanto procuram pelo caminho certo, eles encontram Abe-san com dezenas de zumbis atrás dele. Desesperados, os sobreviventes correm na outra direção, porém tem ainda mais zumbis desse lado e eles ficam encurralados no corredor. Sem ter para onde fugir, Hideo checa sua munição e descobre que tem mais 96 cartuchos. Sendo assim, cada tiro a partir de agora é extremamente precioso. A partir desse momento, o mangaka enfim se torna o protagonista da sua história e começa a atirar contra os zumbis, utilizando sua experiência nos estandes de tiro para estourar os miolos de todos que se aproximam. Para ajudar, Sango utiliza a besta para atirar contra os zumbis, enquanto Abe-san e Yabu utilizam machados e barras de aço para abrir suas cabeças.
Depois de explodir vários zumbis com seu rifle, Suzuki percebe um ZQN gigantesco vindo em sua direção e acerta um tiro em sua cabeça. No entanto, ainda assim o demente continua andando e cai bem em cima dele. Agora que ele não consegue se mover, outro zumbi se aproxima e morde os Rolex no braço do mangaka. Desesperado, Hideo faz de tudo para alcançar o rifle e consegue acertar uma coronhada no ZQN, estourando seus miolos logo em seguida. Enquanto isso, Sango luta com alguns zumbis e acaba sendo mordido por vários que se juntam ao redor dele. Sem ter como salvá-lo, Hideo mira o rifle na direção da horda e consegue destruir mais de 5 zumbis com apenas um tiro. Ao mesmo tempo, Abi está ajudando Yabu a eliminar um dos mortos-vivos, quando uma zumbi pula em suas costas e o morde. Ao se virar, o homem vê que é a sua ex-esposa e aproxima o rosto para beijá-la. Porém, a mulher se vira para o seu pescoço e lhe dá mais uma mordida. Abi-san então aproveita para pegar uma das flechas no chão e enfia na cabeça da sua ex-esposa zumbi. Querendo partir junto com ela, Abi pega a besta e dispara a última flecha contra a própria boca, encerrando sua vida antes de se transformar. Mesmo com a perda do amigo, Yabu e Hideo precisam continuar lutando para sobreviver. Com suas últimas munições restantes, o mangaka estoura a cabeça de cada um dos zumbis que se aproximam, conseguindo eliminar até o último deles. Agora que as coisas estão mais calmas, os três se reúnem no meio dos corpos quando o zumbi atleta aparece. Enquanto o demente saltitante corre em sua direção, Hideo recarrega o rifle e acerta um disparo no peito da zumbi pulga encapetada. Ainda assim, o demente consegue se levantar e o mangaka procura por mais munição no seu bolso, descobrindo que ele está vazio. Desesperado, Hideo corre na direção do último cartucho no chão e consegue pegá-lo, recarregando a arma e acertando o último tiro no zumbi da cabeça achatada. Todos respiram aliviados achando que ele foi derrotado, mas o disparo só pegou de raspão e o bicho consegue se levantar novamente. Cansado de tentar atacar Suzuki, o ZQN atleta decide ir pra cima das garotas e corre com tudo na direção de Yabu. Porém, Hideo está disposto a protegê-las e utiliza a arma para acertar uma coronhada tão forte que estoura os miolos do maldito. Agora que estão livres, os três sobreviventes vão pegar o carro que Yura achou e dirigem para fora do estacionamento, saindo do outlet e indo em direção ao Monte Fuji. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Conseguiriam derrotar uma horda zumbi? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!